Ele falou o seguinte: Kamaim panim el panim, ken leva adam el adam. Assim como a água reflete as faces, se você faz tchau para o reflexo da água, ele faz tchau para você. Você faz uma careta, ele faz para você uma careta de volta. Ken leva adam el adam. Assim também o coração do ser humano para com os outros seres humanos. Qual o princípio que ele quis ensinar para um homem vencer na vida? Transparência, verdade, honestidade. Não tem coisa melhor do que você vender a verdade. Se você não trabalhar sob o pilar da verdade, você pode até, por alguns instantes, se sobressair, mas a base não é sólida. A transparência, ela é magnética. Igual ele falou. Kamaim panim el panim, assim como o reflexo das águas reflete as faces, ou seja, se você vende algo que você acredita, e eu tenho certeza que quando você desenhou o Grupo Zanon, você acreditou nisso e você comprou isso antes de vender para os outros. Por isso que ele está prosperando, por isso que ele está crescendo. Porque, antes de mais nada, você entendeu aquilo como uma verdade que deve ser compartilhada, que deve ser democratizada. Então, o Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Mas olha só que grandeza. Ele não ficou com a sabedoria só para si. Ele dedicou a sua vida em prol do ensino, em prol da liderança e das obras que ele eternizou e que nós podemos usufruir dela até os dias de hoje. Muito bom. No judaísmo vocês têm um outro livro também, é Talmud que chama? Muito bom. O que é o Talmud? Olha, eu já vi que o Zanon ele está querendo se converter ao judaísmo. E quando a gente falou sobre isso lá fora, ele desistiu, né? Só por causa da circuncisão. Rabino, eu sei que eu sou uma pessoa curiosa. Eu vi que eu sei que a tradução do hebraico-aramaico, muitos significados Sim. acabam se perdendo, né, na tradução. Eu acho muito importante isso que você falou, e eu vou até aproveitar a sua audiência, porque existe a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita é os 5 livros que você conhece, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois você tem Sefer Yoshua, Josué. Depois você tem Sefer Shoftim, os juízes. Você tem os profetas, você tem as escrituras, Ktuvim, Torá, Nevim, Ktuvim, Tanakh. Isso tudo é a base da Torá escrita. Só que é impossível você entender a Torá escrita sem a Torá oral. Moshe Kibel Torá mi Sinai. Moshe ele recebeu a Torá do Monte Sinai, diretamente do divino. Só que ele recebeu tudo, o versículo escrito e a explicação oral. Só que a explicação oral ela foi proibida de ser escrita, para que o calor da transmissão, a chama da transmissão permanecesse acesa. Se você tem que decorar, você vai se policiar cada vez mais para aquilo ficar na ponta da sua língua, não pode escrever. Chegou um momento da história que o Rabi Yehuda Hanassi falou, se nós não escrevermos, isso vai se perder. E ele escreveu o Talmud, na língua mais popular da época, o aramaico, que saiu do hebraico, inclusive. E sem a Torá oral, você não entende a Torá escrita. Por exemplo, está escrito na Torá escrita, Zachor et Yom HaShabbat lekatsho, Shamor et Yom HaShabbat. Guardem o sábado. Como é que eu vou guardar o sábado? Eu escrevo o sábado num papel e guardo numa caixinha? Não. Vem toda a Torá oral e explica o que é guardar o sábado, o que não pode ser feito no sábado, qual a essência do sábado, quais trabalhos sim podem, quais trabalhos não podem, suas ramificações. Tudo isso é Torá oral. Então, quem lê a Torá escrita sem a Torá Shebehal Pé, sem a explicação oral, que a Kabbalah se inclui nisso, que é uma maneira mais aprofundada ainda de enxergar os versículos e as analogias e a beleza do judaísmo, ele não está entendendo nada. Ele vai enxergar aquilo como um livro de historinhas, igual falamos. Isso vai virar uma esquete de humor na internet. Então, a Torá oral faz parte intrinsecamente da Torá, do corpo. E é vital você se assessorar, estar perto de pessoas que vão lhe ensinar o original, o verdadeiro, o autêntico. E não reformular e maquiar em prol de interesses pessoais. Fala-se muito em 10 mandamentos, Sim. Mas na realidade a gente sabe que não são só 10 mandamentos. São quantos mandamentos no total? 613. 613 mandamentos. Esse preceito, por exemplo, o tzitzit, né, essas franjas, todo judeu ele veste uma roupa de 4 pontas,
E essas 4 pontas, em cada ponta tem os fios, que são os tzitziot. Por quê? Você tem aqui 5 nós e 8 fios. 8 mais 5, 13. E a numerologia da palavra tzitzit, dentro da Kabbalah, é 600. O valor numérico de cada letra, tzitzit, 600. 600 mais 13, 613 preceitos judaicos, 613 mitzvot, mandamentos. Então, quando a gente usa o tzitzit, é para a gente olhar e se lembrar deles. E se lembrar que a gente não está aqui de passagem, que a gente não veio aqui para existir, nós estamos aqui para viver e fazer a vida valer a pena. Então, os 10 mandamentos, eles são a base de tudo. É a base, inclusive, do código de moral e ética de toda a humanidade. Tudo isso se baseia nos 10 mandamentos. Mas a Torá oral, ela se aprofundou de tal maneira que extraiu desses 10 mandamentos e de toda a parte escrita, todo o Talmud e todo o ensinamento judaico que existe vivo até hoje. E a chama está acesa nos 4 cantos do mundo, nas sinagogas, nas casas de estudo. Tentaram exterminar o povo judeu de tudo quanto é maneira possível. A gente fala no Seder de Pesach, que é a noite da Páscoa judaica, Shebechol dor vador omdim aleinu chaloteinu. Infelizmente, todas as gerações surgem pessoas que querem exterminar Israel, querem acabar com o povo judeu. Tentaram enterrar, mas esqueceram que éramos sementes. E o segredo da eternidade desse povo é o compromisso dele no Monte Sinai com esses valores, em prol de trazer a luz para toda a humanidade.